Amigos, no vídeo de hoje falamos principalmente sobre a Crimeia, pois as coisas saíram do controle por lá. Não estou falando apenas sobre os ataques ucranianos à logística russa no corredor logístico do sul da Ucrânia ocupado pelos russos. Falo sobre a crise de combustível na Crimeia. Não há combustível disponível e cresce um grande mercado negro. As autoridades locais proibiram a compra de combustível com dinheiro e cartão. Só é possível usar cupons do governo. E os carros das pessoas ficam sem combustível bem no meio do trânsito. Quero dizer, olhe para este vídeo. Você está dirigindo em uma rodovia. Estou preso no trânsito há 1 hora ou 1 hora e meia. Esse cara ficou sem gasolina e está empurrando o carro dele. Fico pensando se ele vai empurrar até o posto Lukoil ou se vai dar um jeito ali na ponte. Seja para onde for, ainda tem muitos quilômetros para empurrar. E já que me corrija se eu estiver errado. Acho que isso é um Lada Samara. Talvez seja outra coisa. Parece um Lada dos anos 80, 90, final dos anos 80. Não é um carro muito pesado. Mas com um carro pesado não dá para empurrar assim. Agora aqui eu vou mostrar para vocês outra reação muito russa para um problema que é, claro, beber para esquecer. Dá uma olhada. Pelas últimas notícias, tomem cuidado. Não deixem seus carros fora do quintal. Porque pelo menos aqui em Baalbek tem gente agindo que rouba gasolina. Sabe, eles tiram a gasolina do seu tanque, roubam a gasolina do seu carro. Isso também acontecia na Estônia nos anos 90, 80 e 70. É um problema da União Soviética. Não era um problema na Rússia após o fim da União Soviética, pois havia gasolina em todo lugar. Mas agora a União Soviética voltou à Crimeia. Cupons de gasolina e roubo de gasolina dos carros. Você consegue imaginar? Chegamos a esse ponto. Bem, e mais uma notícia. Não tem gasolina na Crimeia, mas tem cerveja. Gajin está aqui. Também é bom. Amanhã é outro dia mesmo, então por isso a gente não dirige, a gente bebe. Didi Kadishi é uma cerveja local ou algo assim? Bem, é uma solução bem russa para um problema bem soviético. Seu carro está sendo roubado sem gasolina, então você bebe cerveja. Na União Soviética era mais vodka, mas ainda assim, Heineken me chama. Meu marido está pronto para ser embaixador. Sabe, é engraçado ela mencionar a Heineken porque a cervejaria produtora da Heineken na Rússia era uma instalação de produção enorme. Foi literalmente roubada pelo Estado. Foi nacionalizada, roubada da Heineken. Acredito que a Heineken não vai procurá-la, pois autoridades russas basicamente roubaram dezenas de milhões de dólares em instalações da empresa. Isso não vai acontecer, garota da Crimeia, me desculpe. Essa próxima situação é absolutamente insana. Ficar sem gasolina é um problema muito simples, mas isso leva a uma enorme teia de problemas. Dá uma olhada nisso. Sergei Valerievich, por favor, suspenda os reboques em Yalta. Se um carro estiver mal estacionado, não o rebocem. Durante a escassez de gasolina, os carros estão estacionados porque não há como abastecer. Então eles ficam parados porque não tem gasolina. Então você não consegue movê-los fisicamente. Eles estão sendo rebocados para o pátio, onde nem podem ser retirados porque o tanque está vazio. E como resultado, estão acumulando multas exorbitantes. Os veículos estão estacionados sem obstruir o trânsito, mas se seu carro está parado errado por falta de gasolina e você não pode movê-lo, recebe multa. Aí ele é rebocado pelas autoridades locais para o pátio. A partir daí, cada dia gera mais custo para você até você retirar o carro, mas você não pode retirar porque não tem gasolina. Então surge um grande problema. As multas de todo mundo vão acumulando valores enormes. As pessoas não têm esse dinheiro e não conseguem pegar o carro. Esses são os problemas secundários da Crimeia sem gasolina. Mais adiante neste vídeo, veremos por que isso está acontecendo. Quero dizer, afinal de contas, a Rússia é o maior posto de gasolina do mundo. Como é que eles não têm gasolina? Mas antes de chegarmos a isso, vamos aos supermercados na Crimeia. As pessoas estão em pânico. É real. Isso chegou às pessoas comuns e elas estão pegando tudo. Então, nas lojas, há avisos dizendo que você não pode levar mais de 3 itens do mesmo tipo. Dá uma olhada. Estamos pegando 3 de cada. Pegando 3 de tudo. Isso aqui é trigo sarraceno, aliás. Toda vez que há uma crise na Rússia, ou pânico, por exemplo, a crise do coronavírus em 2020, as pessoas compram trigo sarraceno. Não sei, é uma coisa cultural.
Acho que na Europa Ocidental e na América o trigo sarraceno não é tão consumido. Já na Rússia, qualquer problema faz o pessoal ficar louco por trigo sarraceno. Nem me pergunte, não é permitido. Viu? Isso é trigo sarraceno. O pessoal está em pânico. 2, 3. Isso é mais trigo sarraceno do que como em um ano. Quando você entra em pânico, compra tudo isso, mas não acho que precise. Certo? Vamos pegar um terceiro, claro. Você precisa de um terceiro quilo de trigo sarraceno. Ei, não me entenda mal. Trigo sarraceno é ótimo e saudável, mas poucas pessoas realmente comem isso na Europa Ocidental. É mais algo do passado soviético, você comia mais. Agora você só come tipo 3 vezes por ano ou algo assim. Arroz também são só 3 itens, né? Coloca eles lá. Arroz são 3 itens. Que tempos, hein? Olha só o macarrão. Carne enlatada também são 3 itens. Fazem isso porque todos estão estocando em pânico total na Crimeia. Só para mostrar que não estou implicando, há vários desses vídeos de supermercados da Crimeia. Este aqui vem de Simferopol, outra cidade bem grande na Crimeia. E esse cara está tirando sarro dessa falta nas prateleiras, tipo, não tem açúcar, não tem farinha, nada disso. Está tudo vazio. Não é pânico. Isso é de propósito porque esse é um design minimalista. É um design minimalista neomoderno nas lojas onde você realmente tem prateleiras vazias, porque isso está realmente na moda hoje em dia. Isso é pura besteira, é claro que é uma piada, é sátira. A União Soviética está de volta, as prateleiras estão ficando cada vez mais vazias. Agora você tem cupons para gasolina, mas na União Soviética os cupons para açúcar no final dos anos 80 eram realmente famosos. Você não podia comprar açúcar sem um talong, um cupom em estoniano, não dava para comprar de outro jeito. Acho que logo vai ser assim na Crimeia também. Já vimos gasolina e supermercado. Agora vamos analisar o transporte público. Algumas das estações de trem foram fechadas ao público na semana passada. Isso é ruim porque nem todos têm carro e não dá para viajar de bicicleta com 40 graus lá fora. Praticamente impossível. Você deve usar ônibus ou trem, mas não pode. Por decisão do proprietário da infraestrutura, a estação de Jancoy passará a ser uma estação técnica e fechada ao público. Hoje, dia 4 de junho, e nas datas seguintes, os trens Dovriad vão operar de Sevastopol, Simferopol e Yevpatoria para o continente. Assim como na direção oposta, contornando a estação Jancoy e sem parar na estação Urozainaia. Então, parabéns para você. Se você mora em Jancoy, acabou para você. Você está perdido. Você realmente não pode viajar se não tiver um carro, mas se você tem um carro, ainda assim não pode viajar porque não tem gasolina. O preço de viver na Crimeia ocupada. E fica ainda pior. Estávamos falando apenas de uma estação de trem, mas no dia 6 de junho isso foi há 2 dias. Estamos falando de 400 unidades de transporte público, ônibus, trólebus, bondes, tudo. Eles foram desligados, não operaram em suas rotas. Imagino que agora alguns deles já tenham sido religados e estejam operando novamente. Pelo menos os trólebus elétricos ou bondes, mas tudo que usa gasolina vai ficar praticamente fora de operação. Então, o transporte público foi desligado, os carros não podem circular, não tem gasolina. O que resta para você é uma bicicleta. Mas a Crimeia fica muito quente, então se você tiver que fazer isso, vai ser um esforço enorme. E para encerrar esse tópico específico, eu trago para vocês o Fighter Bomber, um blogueiro militar russo focado em aviação. E ele não está nada satisfeito com a situação na Crimeia e destaca outro aspecto, o mercado negro. Eu entendi corretamente que para Kronstadt, o ônibus, o trem e a gasolina a 250 rublos por litro dos especuladores, tudo isso só de forma clandestina na Crimeia. Especuladores, ou seja, vendedores do mercado negro. Tradicionalmente, o longamente sofrido aeródromo em Starok-Konstantinov vai responder. Aliás, a gasolina a 250 está sendo vendida pelos Khokholi. Então ele pergunta, são os ucranianos que estão vendendo isso para a gente? Porque isso é absurdamente caro. Bem, ou os malditos pendos, nós russos não conseguimos fazer o mesmo. Enforque alguns especuladores na ponte da Crimeia e a fila na ponte vai cair para 1/3. Então ele sugere enforcar os vendedores do mercado negro, uma solução bem radical. A outra garota escolheu beber, ele escolhe enforcar pessoas. Essas soluções russas sempre focam de forma muito agressiva em outra coisa, nunca no problema central.
Fica pior para a Crimeia porque a Ucrânia atingiu uma ponte. Você ouviu direito. Todos estávamos esperando por esse ataque à ponte e vamos falar sobre isso. Mas antes, se você ainda não tem este livro, 8 missões na Ucrânia, então estou te dizendo, ele vai esgotar em junho. Tenho menos de 100 exemplares restantes e não vou fazer mais porque vender um livro físico é uma aventura e eu já vivi essa aventura. Não vou fazer isso de novo. Então, se você quiser, vai virar item de colecionador porque agora não serão feitos mais. Vai lá e garanta os últimos. O link está na descrição abaixo, meus amigos. Foi escrito para você sobre as missões que você financiou. Temos 3 novos membros na família Buy Me a Coffee que apoiam este canal. Então eu tenho que massacrar os nomes deles em homenagem. Eu deveria ter tipo um ornamento de pedra maciça onde esses nomes estivessem gravados. Talvez um dia eu consiga fazer isso, mas agora 3 novos membros, Arthur Henry Somaona. Se você quiser ficar anônimo, não escreva seu nome, o Buy Me a Coffee preenche. Então, meu próprio Somaona, obrigado por se juntar. E Stephen Yacht Campbell. Obrigado por se juntar. Se gosta do canal, assine o Buy Me a Coffee mensal. Como disse, a situação piora para a Crimeia. Por que falta gasolina? Bem, um dos motivos são os ataques ucranianos. Olhe para esta rodovia. Esta é a Ucrânia do Sul ocupada. Drones ucranianos controlam totalmente essa rodovia. Mesmo a mais de 100 km da linha de frente, mantém domínio de fogo sobre ela. Campanha de ataques de médio alcance deles tem sido muito bem sucedida recentemente, o que explica o sofrimento da Crimeia. E agora a Ucrânia atingiu uma ponte bem aqui. Vamos ver qual ponte é essa? Ponte Chonkar. Ela fica exatamente nessa rodovia específica. Aliás, esta é a ponte aqui, são duas. A Ucrânia atingiu a ponte John R. durante a noite na R-208 em Avdiivka, um corredor terrestre para a Crimeia ocupada através do posto de controle Chankoi, danificando-a gravemente. O tráfego por Chankoi está fechado, com os veículos sendo redirecionados para Armiansk e Perekop. Não há muitas entradas para a Crimeia. Uma delas é a ponte da Crimeia, Kerch. Vocês todos conhecem, ela vem do outro lado. E então existem as entradas e saídas do sul da Ucrânia. Esta é uma delas. Há mais uma para onde o tráfego foi direcionado. Antes de olharmos, este é o buraco feito. Sim, sei o que você está pensando. É realmente um buraco pequeno. Eles não destruíram a ponte. Eles só danificaram. Está fechada, mas será reaberta logo e o buraco consertado rapidamente. Esta não é uma ponte destruída. Se eles quiserem fazer isso, precisam fazer 10 buracos desses ou mais. Destruir uma ponte não é tão fácil assim. Você precisa enviar bastante munição para ela porque é basicamente um bloco de pedra e concreto armado. Então não é a tarefa mais fácil. E essa ponte não está destruída. Então vamos ver quais pontes ou conexões com a Crimeia estão abertas. Chorny-Hor, onde a número 1 está fechada. A conexão de Armiansk está aberta. Existem 2 pontes aqui, e a terceira é a ponte de Kerch. Então no sul há de Kerch, e agora essas 2. Então a Ucrânia tem os meios para fechar todas as 3. Essas são as que estão abertas. Acho que essas 2 também serão alvo da Ucrânia no futuro. Agora vou mudar de assunto por um instante, mas não sabia onde encaixar isso. E é uma notícia grande o suficiente para eu precisar mencionar. Vamos para a costa do sul da Ucrânia ocupada, perto dos portos de Mariupol e Berdyansk. Esses 2 são os portos que a Rússia usa para roubar grãos e aço ucranianos, esvaziar museus e tudo o que eles conseguem tirar do país. Eles fazem isso por esses 2 portos há 4 anos. Eles vão levar, ou já levaram, do sul ocupado da Ucrânia absolutamente tudo. Até as fábricas eles levam para a Rússia. Então a Ucrânia atingiu 5 navios de carga na mesma noite com os mesmos ataques. Dá uma olhada, é uma loucura. 5 ataques, 5 navios. Um número enorme. Por que fazem isso? Esses ataques não destroem os navios, apenas os danificam e eles serão reparados. A questão é o seguro. Nenhuma empresa quer realmente segurar seus navios de carga se eles forem atingidos desse jeito, porque isso é um buraco enorme de dinheiro para elas, como drenar dinheiro. Então, se os preços do seguro disparam ou se eles nem oferecem seguro, isso é uma dor de cabeça enorme para os ladrões, para as empresas russas que realmente roubam esses grãos, metais e seja lá o que eles transportam.
Então é isso, esses poucos drones, alguns ataques, são uma forma de fazer os preços do seguro dispararem e tornar muito difícil para os russos roubarem qualquer outra coisa. Eles vão continuar e continuam, mas fica mais caro e difícil, e você vai ter que pagar mais para a tripulação e você sabe como é. Então é isso. Isso é, de certa forma, um efeito psicológico novamente, embora sim haja um efeito físico, um dano no navio, mas ele será reparado. O impacto psicológico e os altos preços do seguro vão prejudicar os russos a longo prazo. Por fim, o último tópico do vídeo de hoje é um tema um pouco antigo. É o Fórum Econômico de São Petersburgo, mas eu não poderia deixar de fora porque é o próprio Putin no fórum comentando sobre os ataques de drones ucranianos que aconteceram exatamente no momento em que eles estavam conversando. Eles aconteceram a cerca de 10 quilômetros deste exato local onde Putin está agora. Drones ucranianos atingiram alvos na área do porto, silos de combustível, um navio militar e um navio de guerra. Vamos ver o que Putin diz sobre isso, justo quando tudo aconteceu. Isso é ouro puro. O uso desses drones, inclusive bem aqui, eles atingiram o porto de carvão e gás ali. Sabe, a gente já vacilou. A verdade é que eles atingiram silos de combustível, né? Silos de gasolina. E aí Putin está tentando minimizar, dizendo, sabe, que eles atingiram os silos de carvão, o porto de carvão, desculpa. Mas ele escorregou, ele realmente escorregou. Nisso mesmo, eles aparentemente conseguiram o que queriam, uma certa quantidade de barulho. Fumaça quando o carvão começou a pegar fogo. Bem, esse alvo, ele, aliás, se você não sabia, Putin tem tido problemas bem grandes recentemente. Na verdade, já faz um ano ou mais que isso está acontecendo. Problemas bem grandes para falar claramente. Ele faz barulhos e coisas estranhas, se atrapalha bastante, como nesse discurso. Ele fala as palavras erradas e esquece o que tem que dizer, e não faz muito sentido. E o Kremlin frequentemente precisa editar algumas das suas gaguejadas, mas nesse caso está tudo aqui. Você pode ver. E agora é bem difícil para a propaganda do Kremlin retratar esse homem como um líder forte, como ele era mostrado quando estava montado em um urso ou pescando sem camisa há 15 anos. Ele não é mais o mesmo homem. Ele só está envelhecendo, o que é normal para todo mundo. Mas, novamente, se você precisa retratar seu líder como uma figura masculina forte e ele está realmente gaguejando, inventando coisas e claramente confuso no palco, isso tem acontecido no último ano. E nesse fórum foi o mesmo caso. Nesse sentido, eles conseguiram algo, sim. Então Putin disse que eles atingiram o carvão, certo? O carvão queima com fumaça preta. Vamos ver esse carvão. Os ucranianos atacaram. Aqui está, amigos. Olhem o carvão queimando. Olhem para esse carvão. Esse é um navio de guerra, se já viu um. Frota do Mar Báltico Boyk. Esse é o nome do navio. Aliás, eu adoro esse nome. Parece uma pilha de carvão, pois está totalmente queimado. Queimado até ficar preto. E como eu disse no vídeo anterior, os russos na verdade têm sua própria alga marinha ou carneiro do mar. Todo mundo adora isso. É como se o RDT-2 tivesse tido um filho com o A-10 Warthog. É o canhão, mas não está no A-10 no ar. Está em terra firme. Você sabe, essa alga marinha vocês todos conhecem. É um sistema de metralhadora anti-míssil, anti-drone, chame como quiser. Os russos têm o deles. É muito legal. Eles têm isso na frente do navio e na parte de trás do navio. Este veículo Boyk específico tem 2 deles. Mas eles não funcionam. Foram feitos para derrubar alvos baixos e lentos, como os drones ucranianos. Mas essas armas simplesmente não funcionam de jeito nenhum. Contra nada, elas só estão aqui, e seus vídeos são impressionantes. Porque todo mundo adora um bom Burt, né? Mas não funciona. Simplesmente não funciona. Foi feito na Rússia. Você sabe como é. Então esse monte de carvão ficou torrado. Olha só, um belo monte de carvão torrado. Se isso fosse um bife, com certeza estaria passado demais. Nem é bem passado. É parabéns, sabe? Está tão passado que já era. Por hoje é isso, meus amigos. Estarei de volta para vocês toda segunda, quarta e sexta-feira. Com certeza torne-se um membro no Buy Me a Coffee e vá garantir um livro. Acho que até o final de junho todos já terão acabado. Então essa é sua última chance. Eles estão à venda há 1 ano e meio e vão acabar. Até o meu próximo vídeo, meus amigos. Não deixem de voltar e tchau.